E beleza, gente. Então, começamos a nossa super mentoria do dia 11 de abril de 2022 com o tema Como vender infoprodutos de ticket baixo. Como eu antecipei um pouco, antes de eu colocar aqui a aula para gravar, essa estratégia que eu vou passar aqui para vocês é uma estratégia, não posso falar nenhum palavrão, mas é muito boa. É estratégia muito boa que, se vocês tiverem uma atençãozinha e insistirem nela, dá muito certo. E aí, juntamente com isso, pedirem ajuda. Aqui não é uma estratégia que eu quero que vocês aprendam e vão lá seguir carreira solo, fazer sozinhas. Não. A não ser que vocês tenham uma pessoa aí nos bastidores aí que a gente não conhece para fazer as coisas por você e ajudar. Mas se não, a gente quer ajudar vocês a implementar toda essa estratégia. Então, o nosso suporte nesse quesito de implementação, ele é ilimitado. Onde nós pudermos ajudar para a implementação, nós vamos ajudar, tá? Vocês têm um número do consultor, do suporte do consultora faixa preta. Se precisar de ajuda nessa implementação de hoje, já fique sobre aviso. É só ir lá, marcar uma mentoria, marcar alguma coisa que, nas dúvidas que vão caindo aqui, para dar seguimento. Então vamos lá, gente. Nossa aula de hoje, como vender infoprodutos de ticket baixo, tem suas vantagens, tá? Tem suas vantagens. Quais são as vantagens de você trabalhar com um infoproduto de ticket baixo? Primeira delas, é uma boa maneira de começar. Se você nunca trabalhou com infoproduto, se você nunca entrou de cara na internet para vender na internet, para ganhar dinheiro com a internet, é a melhor forma de começar. Ela tem a maior taxa de conversão por causa do preço baixo e pela facilidade da pessoa adquirir. Porque pelo preço baixo é muito fácil a pessoa adquirir através de boleto ou Pix, que são os mais utilizados. Então você vai ter lá o seu produtozinho de 29, 19, 39 reais, que vão ser mais fáceis de vender por conta desse preço baixo, tá? Caixa rápido, ou seja, para aquelas pessoas que tem lá um dinheirinho guardado, eu tenho, sei lá, um dinheirinho aqui na minha poupança, sei lá, e eu quero potencializar isso. Eu quero fazer um caixa rápido, eu quero ter um retorno rápido. É a vantagem do infoproduto de ticket baixo. E aqui, sendo muito representado pelo tio André, nós temos a quarta vantagem, que é o Pixel. Adora isso. E aí, o que é o Pixel, né? É o X9 do Facebook, para quem não conhece ainda. O Pixel é aquele carinha que fica lá no site de vocês, instalado no site, e ele começa a descobrir, ele começa a entender quem são as pessoas que estão clicando ali e diz para você. Então ele tá lá e fala assim, ó, fulano de tal tá entrando, pessoa assim tá entrando, pessoa assim entrou 2 vezes. Opa. Então ele é uma espécie de X9 da internet. É o cara que conta tudo. A gente instala ele na nossa página e ele conta tudo pra gente. Pra gente, tipo, Marquinhos, tio Mark Zuckerberg, né? Que sabe mais que nós. Mas então, essas são as 4 principais vantagens, ao meu ver, sobre a questão do infoproduto do ticket baixo. Beleza? Então, mas para isso eu quero que você entenda. Opa, deixa eu voltar aqui antes que eu me perca. Só um instante. Antes que eu esqueça disso aqui. Antes de eu seguir, gente, como eu falei, eu não vou estar olhando aqui o chat, tá? Eu vou tentar passar mais rápido para a gente poder finalizar a aula e poder tirar dúvidas lá no final, certo? Mas prestem atenção. Então vamos lá. Falei das 4 vantagens. Agora eu quero que vocês entendam os pilares para isso dar certo. Você só consegue ter um produto verdadeiramente campeão de vendas, aquele que você vende todo santo dia, se ele gera uma excelente transformação. O que é a transformação? É o que vai mudar na vida da pessoa, tá? E isso ainda falando de ticket baixo, tá? Isso eu falando de ticket baixo, de produto de ticket baixo. Já eu entro e já explico quais são eles. Ancoragem,
Pilar 2, ancoragem. O que é a ancoragem? Ter uma ancoragem, um estilo de agressividade. A ancoragem é quando você coloca tudo por um preço enorme que a pessoa vai comprar, mas ela só vai pagar um pedaço daquilo. Por exemplo, eu começo a falar: você vai comprar isso e você vai ganhar isso de bônus, você vai ganhar isso também, você vai ganhar isso, aquilo outro. Então, agressividade. No ticket baixo, agressividade é tudo no quesito ancoragem. Quanto mais você fizer aquela pessoa pensar no quanto vale o teu produto e o quanto real que ela está pagando, melhor. Mais fácil a conversão, certo? Pilar 3, resgate, tá? Resgate. O que é o resgate? Como saber quem bisbilhotou e não comprou o teu produto. Por exemplo, a pessoa vai lá, se interessou pelo teu produto, quase comprou, deixou o e-mail, mas não finalizou a compra. Como é que você sabe quem é essa pessoa? Como é que você entra em contato com ela? Para dizer, opa, eu vi que você não comprou, opa, por que não comprou, opa, entendeu? Então a gente faz um resgate de vendas aqui. E quarto pilar, lembrando que todos eles eu vou falar um pouquinho mais detalhado. O quarto pilar é o funil, que eu escrevi com um acento aqui, não sei porquê, mas funil. Entender quem está mais disposto a pagar. Você vai entender o que é topo de funil, meio de funil e fundo de funil, tá? Quem é o teu real público? Isso vai ser interessante para onde? Lá, quando você estiver juntamente com o suporte do faixa preta, que é o tio André, ou no caso, se você tiver uma pessoa para te ajudar, a direcionar os teus anúncios, direcionar o teu conteúdo para essas pessoas do teu funil. Certinho? Ok? Então vamos lá. Primeiro, entrando no quesito transformação. Para quem não sabe o que é transformação, o seu produto precisa trazer uma transformação quase que imediata ao cliente. Decora essa palavrinha aqui, ó. Imediata, tá? Como uma troca equivalente instantânea, totalmente direcionada a economizar o tempo dessas pessoas em alguma tarefa. Gente, o segredo do infoproduto de ticket baixo é rapidez, é transformação instantânea, é economizar tempo. Se o teu produto, se a tua ideia faz com que economize o tempo daquela pessoa, você está indo por um bom caminho. Até aí tudo bem? Até agora tudo bem? Tá todo mundo escutando direitinho? Beleza. Exemplos. Vamos bater aqui o martelo no fator tempo, tá? Vamos aqui bater o martelo no fator tempo. Planilhas, guia rápido, manuais, modelos, alguma coisa pronta para aquela pessoa só Ctrl+C, Ctrl+V, algum pack de informações, algum combo, tá? Ou seja, o que são isso? O que é que eu estou escrevendo aqui? São coisas que você usa rápido, que você pegou, pufo, já está usando. Comprou, já está usando, certo? Então, quanto mais tempo você economizar daquela pessoa, melhor, tá? Tempo, decorem isso. O que vende em infoprodutos é tempo, tá? É a economia dele. Ou seja, um dos nossos bens mais preciosos. Aqui eu vou colocar, seguindo adiante aqui, no que precisa ter na capa do teu produto, a base do teu infoproduto. Aqui a gente está partindo do princípio de que é um e-book, tá? De que é um e-book. Mas esse e-book que muitos chamam pode ser outro nome. Pode ser, como eu falei, um manual, pode ser um guia prático, pode ser alguma coisa assim do tipo, uma planilha, certo? Então, o que é que a gente tem que ter de princípio? Primeiro, um título chamativo, tá? Onde a pessoa entenda de cara, ela vai precisar entender logo, bater o olho, opa, entendi o que é. A transformação que vai ser gerada. Aqui, como exemplo, eu peguei justamente para falar sobre título,
Então eu coloquei 111 modelos para títulos impossíveis de não serem clicados. Ou seja, o que é que o e-book está passando aqui? Qual é a transformação? Ela vai te dar 111 modelos de títulos para você colocar em assuntos, em conteúdos, em sites, em blogs, coisas do tipo, impossíveis de não serem clicados. Qual é a ideia que está passando aqui? A pessoa vai ver o título e vai clicar, tá? Qual é a transformação que a gente está gerando aqui? A pessoa não perder tempo pensando no título. Para quem é, no caso, esse e-book aqui de 101 modelos, eu acredito para quem trabalha diariamente com blogs, com coisas assim afins, né? Artigos e tudo mais. A parte 2 aqui é a imagem chamativa. Da mesma forma, despertar uma atenção e desejo daquela pessoa em adquirir o produto, tá? Lembrando que aqui no caso a imagem pode não, para você pode não ser tão impactante, mas para outra pessoa pode entender. Tá vendo que mescla com o título? Então o segredo é esse, é fazer com que a imagem case com o título. Então a capa do teu livro, a capa do teu e-book, digamos assim, ele tem que ter esses dois pilares, certo? Certinho? Parte 2, processo de ancoragem. Lembra que é o segundo pilar que a gente estava conversando, tá? Então, como eu já tinha mencionado aqui, a ancoragem é basicamente elevar o produto que você está vendendo lá em cima, o máximo que você conseguir, para que o preço a ser pago por ele é bem menor do quanto ele, em tese, está valendo, tá? Então, esses dois pilares iniciais, transformação e uma boa ancoragem, e já já eu vou mostrar aqui essa ancoragem na prática, fazem com que o teu produto já comece a ter um ar, digamos assim, de irresistível. Então, se for para a pessoa certa, com uma transformação, com o pilar da transformação assertivo, que no caso é a economia do tempo, né? Que a gente está trabalhando aqui como um foco. Pode ser outro? Pode, tá? Só que eu vejo dar certo tantas vezes quando a gente bate nessa tecla tempo, economia de tempo. É claro que a gente não fala explicitamente, você vai economizar tempo. Não, mas através das nossas palavras, dá a entender que aquela pessoa está pegando um atalho, certo? Então, unindo boa ancoragem com a transformação imediata, tempo, o seu produto se torna uma máquina de vendas. É assim que eu espero que você monte, tá? Vamos aqui ao exemplo, tá? Coloquei aqui o roteiro de 30 dias da maternidade. Esse é o meu título, tá? Isso aqui foi algo que eu criei, certo? Só para dar como exemplo ao nicho aqui de maternidade. Tudo que está previsto para acontecer com você nos primeiros 30 dias, no caso aqui, de vida do bebê, obviamente. Imagine que esse aqui é o título lá do meu e-book, certo? Até aqui, se eu fosse vender, vamos lá, R$19, ainda tem gente chorando. Ainda tem gente falando, não vou comprar, não sei o que, não vale a pena, enfim. Só que a partir do momento que eu falo, opa, e eu vou te entregar mais 5 bônus. Isso eu já estou começando o processo de quê? De ancoragem, tá? Isso eu já estou começando o processo de ancoragem. Entregando mais do que realmente vale. Além do meu livro, além do e-book, do guia prático, você vai ter um guia prático de cuidados com recém-nascido. Você vai ter uma planilha de enxoval descomplicada. Além disso, eu vou te entregar um manual do sono do bebê. Finja que em cada bônus desse tem uma subpromessa, né? Por exemplo, manual do sono do bebê, que você pode executar em qualquer dia, em qualquer horário que o seu bebê vai conseguir dormir, por exemplo, tá? Vamos supor que cada bônus também tem sua promessinha, digamos assim, sua subpromessa, tá? Além disso, eu vou te trazer um guia de alimentação materna
Porque não importa só o seu bebê estar bem alimentado, você também tem que estar bem alimentada. Você, mãe, precisa estar disposta. Sei lá, suas vitaminas, sua imunidade, tarará, afinal de contas, sua disposição, afinal de contas, você é a pessoa, tarará, 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 né? Então eu tô jogando mais coisas pra cima dela. E além disso, ainda vou te entregar um calendário anual de vacinas do bebê. Ou seja, eu chutei isso aqui, tá? Não sei se existe. Mas se existir, eu tô entregando um calendário anual de vacinas do bebê para você não perder nada. Para você não perder nenhuma vacina, a importância dela, por que tem que vacinar, quais são os motivos que você não precisa ir vacinar, caso aconteça alguma coisa, enfim. Tudo isso por apenas 6 parcelas de R$ 6,90. Tudo isso por apenas 6 parcelas de R$ 6,90. Isso aqui dá menos de R$ 40. Ou seja, você gerou um valor imenso, tá? Você gerou um valor imenso para apenas 6 parcelas de 90. Lembrando que cada item desse, como bônus, para fortalecer o nosso processo de ancoragem, ele existe, tá? Ele não é coisa fictícia. Então, se o teu livro, se o teu e-book, o roteiro de 30 dias da maternidade custa R$ 19, cada item desse deve custar pelo menos R$ 19 também. Entendeu? Você pode colocar. Porque o objetivo não é vender ele a R$ 19. É claro que se vender, obviamente, bom, né? Mas o objetivo dele é trazer mais valor, mais peso para o teu produto principal. Certo? O teu objetivo, na hora que você cria o manual do sono do bebê, não é vender o manual do sono do bebê. Isso aqui eu tô dizendo como bônus. É ele agregar ao teu produto principal, que é o roteiro de 30 dias. Então imagine, cada um desse aqui custa R$ 15, vamos supor. Só aqui você tem mais de R$ 100 em produtos. Tem mais de R$ 100 em produtos. E você só vai pagar 6 parcelas de menos de R$ 7. Para você ter isso, ter aquilo, tarará, tiriri, tororó. Então, esse é um estilo de ancoragem, de um processo de ancoragem. Marco, posso ser mais agressivo? Pode. Lembra, a agressividade na ancoragem é excelente. Você pode colocar mais coisas aqui se você quiser. Ah, vou entregar isso, vou entregar sei lá, uma chamada de vídeo com você de 30 minutos. Enfim, joga tudo que você quiser, porque a ideia dos infoprodutos é vender em quantidade. Então, a gente quer que você venda um produto desse de R$ 40 todo dia. Imagine você vendendo todo santo dia 2, 3 produtos desse, certo? E já a gente entra nesse quesito, como é que a gente faz para vender isso? Entramos agora naquele pilar, que é o resgate, tá? Existem duas formas da gente resgatar. Existe a forma automatizada e a forma manual. A forma automatizada é quando você paga uma empresa para fazer a automatização para você, através de e-mail ou WhatsApp. E o manual, já como diz o nome, é no manual, é na unha. Você mesmo está fazendo, enfim, entrando em contato com as pessoas, conversando, tarará. Então, existe esse processo também, certo? Um é pago, o outro ele é gratuito, mas é o seu tempo que está em jogo, certo? O que é esse resgate? É basicamente uma automação para que, como eu falei no começo, uma pessoa entrou no carrinho de compras. A pessoa foi lá e viu o teu produto, clicou para comprar, digitou o e-mail dela, estava quase pagando, mas alguma coisa aconteceu que ela não pagou. Então, se ela não pagou, se for automatizado, na mesma hora uma mensagem é disparada para ela. Dependendo do que você queira como automação, pode ser via e-mail ou via mensagem de WhatsApp. A pessoa esqueceu o boleto de pagar. Oh, meu Deus, esqueceu de pagar. E aí, quem é que vai mandar mensagem para ela? Para dizer, ei, teu boleto vence amanhã, paga agora. O boleto expirou. A pessoa gerou um boleto e não pagou. O que é que eu faço para recuperar aquela venda? Para eu resgatar aquela venda?
Então, esse é o nosso terceiro pilar, o pilar do resgate. Ele é muito importante também, porque faz com que você não deixe dinheiro na mesa, digamos assim, certo? Então, ele é bastante importante. E aqui, lembra que eu pedi para vocês virem com a mente aberta, tá? Que agora eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre essa automatização. O manual eu poderia abordar aqui, mas se estenderia muito. Afinal de contas, o manual depende de cada resposta. Você teria que seguir um script para conversar com aquela pessoa, mandar mensagens na hora certa, né? Isso é o manual. Dá para fazer? Dá, como eu falei, mas requer o seu tempo. Só isso. E energia, obviamente. Na hora que uma pessoa gerar um boleto, você... Opa! Geraram um boleto aqui. Recebi a mensagem que alguém gerou um boleto. Vou mandar mensagem para aquela pessoa. Opa! A pessoa gerou um código Pix. Né? Vou entrar em contato com aquela pessoa. Tudo isso que a gente está falando aqui se chama evento. Se uma pessoa entrou na plataforma de pagamento, digamos aqui que está tudo pronto, tá? Você já subiu o teu produto, tá lá bem direitinho, tá na hora de pagar. Quando a pessoa entra para pagar e, por exemplo, desiste no meio do caminho, a gente fala que disparou um evento. O evento de não pagar. No caso aqui eu coloquei, já dá para ler ali, um evento chamado carrinho abandonado. Ou seja, a pessoa colocou o produto no carrinho, mas deixou para lá e abandonou. Isso é um evento, certo? Da mesma forma que boleto expirou é um outro evento. Qual é o evento? O boleto expirado. Aquela pessoa deixou passar. A pessoa não conseguiu comprar, deu cartão de crédito recusado. É um evento. Então, para cada situação que envolve pagamento ou a falta dele, se chama um evento. Certo? A pessoa comprou, deu tudo certo. Opa, também é um evento. Compra aprovada. Evento. Tá? Então, aqui, o que eu vou falar para vocês é uma estratégia de algo automatizado. É na parte de automação. Isso é o que se criasse um produto de maternidade enfim, isso serve para qualquer nicho, tá? Mas vamos supor que eu esteja criando aqui junto com vocês um e-book de maternidade. Eu faria exatamente nessa sequência. Exatamente nessa sequência, certo? Então vamos lá. Estamos agora no terceiro pilar. Só recapitulando aqui, ó. Estamos no terceiro pilar. Existe no terceiro pilar do resgate a parte automatizada, acontece tudo automatizado, e a manual, que é você fazendo aquilo, tá? Então vamos lá. Disparou o evento carrinho abandonado. O que é o carrinho abandonado? Todos os clientes que iniciaram o pagamento na plataforma, mas não concluíram. Marco, o que é que eu faço com essa galera? Qual a abordagem eu tenho que fazer? Se você estiver no e-mail, disparando o e-mail, você vai enviar para ela 4 e-mails com 24 horas de diferença entre cada um. A cada 24 horas você vai enviar um e-mail para aquela pessoa que abandonou o carrinho. Certo? Marco, o que é que tem no e-mail? Aí depende muito do que tipo de produto você está vendendo, qual é o valor dele, a necessidade. Então, só aí existe uma outra beabá, que são as copies. As copies de e-mail. O que é que tem que ter no e-mail ao ser disparado? Certo? Qual é o objetivo dessa abordagem? Perseguição. A gente não quer deixar ele esfriar. Poxa, ele se interessou. Então, ele se interessou, vamos correr atrás, vamos perseguir, até ele comprar, certo? Então, esse é o objetivo, perseguir o cliente, despertar o desejo e a necessidade, novamente, de comprar o teu produto. Isso segue a linha aqui do carrinho abandonado, o evento carrinho abandonado, tá?
Mas aí, nós temos também o Pix, ou o boleto gerado. Entenda que só porque existe na plataforma a opção Pix, não quer dizer que foi pago. Quando a pessoa quer pagar por Pix, gera um QR Code, gera aqueles códigos Pix, mas a pessoa pode ou não pagar. Da mesma forma, boleto. A pessoa, quando gera um boleto, ela pode não pagar, correto? E aí, quando ela gera esse boleto, gera esse Pix e não paga, ela não é mais um evento chamado carrinho abandonado. Ela agora passou para se tornar um outro título, que é o título do boleto gerado, né? Pix gerado e não pago. O que é que vai acontecer agora? Como é que a gente vai abordar essa pessoa? Nós vamos enviar um e-mail para ela, 2 e-mails, com 24 horas de diferença. Lembrando, logicamente, de pagar o boleto. E aqui requer atenção. Inserir o link nesse e-mail ou mensagem com o link do pagamento. Porque, gente, realmente as pessoas esquecem, tá? As pessoas esquecem de pagar. Então não é sua culpa, não é culpa de ninguém. A pessoa simplesmente esqueceu, gerou um boleto à noite, amanhã eu pago. Esqueceu. Já era. Entendeu? Mas o que é que a gente faz para ela que gerou e não pagou? Perseguição. Manda e-mail para ela, manda mensagem para ela. Isso pode ser de forma manual. E aí, se for manual, você vai ter que estipular suas planilhas, a hora, tarará. Ou a forma automatizada, que você já tem todos os dados, digamos assim, da pessoa e é só questões de cliques, né? Que aí se resolve. Beleza? Dando sequência, tá? Dando sequência, nós temos um outro evento, a compra expirada. O que é a compra expirada? Aquelas que esqueceram de pagar ou desistiram. Já passou do vencimento do boleto, já passou do vencimento do Pix, mas ela não pagou. Isso acontece. E muito. Quantas pessoas geram boleto e desistem? Compram no calor da emoção, geram boleto no calor da emoção e desistem de pagar? Né? Então, isso existe. Esse é um pouquinho mais delicado porque ela desistiu ou esqueceu. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Alguma coisa aconteceu para ela não ter pago. Então, eu quero supor, eu já vou assim supondo que ela não comprou, ela não pagou porque achou que não era para ela o produto. Não, acho que não é para mim não, acho que eu não preciso. Ou alguma pessoa do ouvido dela falou: "Mulher, esquece isso. Compre isso não. Isso tem de graça." Coisas assim, né? Sempre tem aqueles urubus. Também acontece. Então, qual é o primeiro e-mail que você vai ter que gerar para ela? Um de quebra de objeção. Então, eu quero que você entenda qual foi você acha que é a objeção daquela pessoa não ter comprado ainda. Ou desistir de comprar. E aí você escreve um e-mail dizendo: olha, eu sei que por alguma razão você pode não ter comprado porque achou isso que era assim, assado. Mas deixa eu te falar a verdade. As coisas acontecem por uma razão, tarará, enfim. Isso seria a cópia de um e-mail que eu não vou entrar ainda nesse quesito para não estender. E o nosso segundo e-mail é o bônus. Se aquela pessoa não comprou no primeiro e-mail que você mandou, você manda um bônus para ela, tá? É melhor do que deixar o dinheiro na mesa. Qual é esse bônus? Olha, essa é a última vez que eu vou te mandar um e-mail. Mas nesse e-mail contém 20% de desconto no meu infoproduto com isso e aquilo. Ou então, além de você comprar, além de você adquirir esse produto, você vai ganhar uma chamada de vídeo comigo, tarará, tarará, tarará. Ou seja, é uma oferta ainda mais irresistível para aquela pessoa comprar. Por que você está fazendo isso, Marco? Porque eu já estou entendendo aqui que ela desistiu.
Poxa, ela já disparou o evento de boleto gerado. Você já entrou em contato com ela para ela pagar. Ela já está ciente que era para ter pago e não pagou. Eu estou supondo que ela desistiu. A não ser que ela esqueça de pagar 4 dias seguidos, né? Então, eu já estou pressupondo aqui que ela desistiu. Então, se ela desistiu, eu preciso ir atrás, descobrir o que é que houve e gerar uma oferta nova para ela comprar. Certo? Então, esse é o nosso objetivo, resgatar todos os clientes potenciais possíveis. Gente, vocês não sabem o quanto tem conversão nisso. Resgate. Essa recuperação de vendas. Certo? Tem muito. Realmente tem muito. Seguindo adiante aqui, só para complementar, nós temos também o pagamento recusado, que é um outro evento. Gente, esses eventos que vocês estão aprendendo aqui, que vocês, algumas já sabem, outras estão escutando da primeira vez, que se chama evento. Esses eventos acontecem em todos os produtos, não é só no ticket baixo de infoproduto. Não. Qualquer outro produto que você compre tem esses mesmos títulos, esses mesmos nomes, tá? Então, quando você estiver vendendo algo mais caro, vai acontecer da mesma forma. Vai ter exatamente essa nomenclatura, certo? Então, basicamente, o pagamento recusado, a pessoa não comprou ou deu recusado por algum motivo. É muito difícil isso acontecer, porque como é um produto de ticket baixo, ou seja, R$ 49,00, R$ 39,00, R$ 19,00, então é muito difícil dar um pagamento recusado por cartão de crédito. Mas de qualquer forma, você entra em contato com aquela pessoa. Motivos aqui bônus que eu posso dizer para você que pode dar recusado. Primeiro, a pessoa nunca comprou na internet. Então, se a pessoa nunca comprou na internet, a empresa de cartão fala: opa, eu vou acender o alerta aqui. Pode ser que seja golpe, porque aquela pessoa nunca comprou, né? Ou erro de dados, coisas assim, certo? Mas dizer que não tem limite é muito difícil, certo? Mas aí você vai ter que entrar em contato realmente com ela, ali no WhatsApp, e-mail, alguma coisa assim do tipo. E gerar o boleto ou o Pix para ela, dizer, ó, vamos tentar com boleto, vamos tentar com Pix. E aí você tende a converter. Certo? Até aí tudo bem, gente? Todo mundo deu para entender os eventos que existem dentro desse pilar chamado recuperação de vendas. Coloquem aí no chat só para dar uma olhada. Deu para entender a questão de eventos? Só para eu saber. Maravilha. Isso é marketing puro, viu, gente? Que vocês estão aprendendo aqui. Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso quarto pilar, nós temos o pilar do funil. Mas antes da gente entrar nesse pilar funil, algumas observações que vocês precisam estar cientes. Primeiro de tudo não é só apertar botão. Quando você vai implementar a nossa estratégia de funil, não é só, vou apertar aqui e esquecer. Não. É acompanhamento. Tem uma certa otimização para que você possa estar vendo ali quase todo dia, digamos assim, a questão de se está indo bem, se está indo ruim, certo? As minhas campanhas. E aí eu já vou entrar nesse assunto. Você precisa ter boas copies e criativos. O que são copies? Textos. Textos que influenciam. Textos que são ali uma espécie de carta de vendas. Tá? E claro, requer uma pequena verba de guerra para iniciar. Não é do zero absoluto. Dá para fazer do zero absoluto? Dá. Se você tiver um bom engajamento orgânico, se você já tiver um tempozinho, dá para você fazer no boca a boca, dá para vender. Mas quando você coloca para anunciar, é o que é. Antes de eu dar sequência aqui, uma perguntinha no chat que eu
gostaria de responder antes, que a Carla perguntou. Mas a pessoa ficar incomodada com a perseguição, Carla, é por isso que na hora da abordagem, olha, a gente estipulou, por exemplo, 2 e-mails, né? Ali mais atrás a gente colocou até 4 e-mails, que é o tempo que vence o boleto, certo? Então aqui eu não vou passar um ano conversando com ela, insistindo para ela comprar um produto de R$19. Não, eu também tenho o meu sangue frio aqui, né? Meu orgulho tá em jogo. Então, a gente para de encher o saco dela depois de 1, 2, 3 dias, certo? No máximo 4. Beleza? Então, dando sequência aqui, a gente falou do funil, entrando aqui no quesito funil. Não é só apertar botão, tem que otimizar campanhas com constância, certo? Tem que ter essa otimização. Ter boas copies e criativos. Marca o que é criativo. Criativos são imagens estáticas, são vídeos que chamam a atenção, certo? E claro, como eu falei, a verbazinha de guerra para iniciar, ok? Então vamos lá. Funil de campanha. Andrezinho está aí, Andrezinho, qualquer coisa, me corrija se eu estiver errado ou certo, porque o mestre do tráfego aqui é você, mas vou dar aqui o meu parecer, né? O meu humilde parecer. Então vamos lá, gente. Num funil de campanhas, tá? Num funil de campanhas, é muito importante que a gente comece com a distribuição de conteúdo, tá? É muito importante. De preferência, no quesito de distribuição de conteúdo, vídeos. Vídeos ali de 1 minuto, de no máximo 2 minutos, aqueles vídeos patrocinados, né, que a gente chama, que a gente vai lá no bom e velho impulsionar lá no Instagram e anuncia esses vídeos pra gente fazer toda essa distribuição de conteúdo. Por que é importante? Primeiro, a gente ganha mais seguidores qualificados, certo? Por conta dessa distribuição de conteúdo, quando a gente anuncia lá no Facebook, a gente ganha mais seguidores qualificados, não são números, são realmente qualificados, porque você segmentou para o seu público ideal, e já a gente vai falar sobre isso. E, de quebra, você ganha uma coisa que a gente chama de público vídeo view. Olha conceito, olha aparecendo os conceitos aqui que eu quero que vocês lembrem. O que é um público de vídeo view? O público de vídeo view, basicamente, é o público que assistiu o teu vídeo. Sendo que o público vídeo view, ele consegue ser mais segmentado ainda. Como assim mais segmentado ainda? Por exemplo, eu consigo anunciar para pessoas que, por exemplo, só assistiram 25% do meu vídeo, 50% do meu vídeo, 75% do meu vídeo, 95% do meu vídeo. É claro que quanto maior a porcentagem, menor fica o público, lógico, porque às vezes nem todos assistem até o final, mas em compensação, mais quente ele fica, porque ele acaba ficando mais interessado. Sendo que, olha o detalhe, olha que loucura que é essa parada chamada internet. Olha que loucura. Vamos supor aqui que você começou sua fase de distribuição de conteúdo. Marco, tô com esses vídeos aqui tops, tô lá distribuindo. Beleza. A gente vai pegar, se a gente, dependendo de quantos eventos ali notarem o teu vídeo, de quantas pessoas tiverem alcançado, a gente consegue fazer um subpúblico daquele vídeo que você anunciou. Como assim? Vamos supor que eu pego todas as pessoas que assistiram no mínimo 75% daquele vídeo. Anunciei, joguei meus vídeos lá e peguei aqueles vídeos peguei aquele público chamado 75%. Vou batizar aqui de 75%. Vídeo view 75%. Ou seja, pessoas que assistiram até no mínimo 75% do meu vídeo. O que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo falar? Facebook, faz o seguinte, acha pra mim aí na internet, acha pra mim aí nos 4 cantos do mundo, pessoas
parecidas com essa que assistiram no mínimo 75% dos meus vídeos. Olha o nível de especificidade que a gente consegue captar através de anúncios. O potencial que tem a ferramenta de anunciar. Você consegue pegar exatamente a nata. A nata. Você pega ali a nata. Você pega ali os melhores dos melhores públicos e jogar para eles. O que é que acontece quando você joga para os melhores públicos? Logicamente, você tem uma conversão maior e talvez um menor investimento por aquisição, tá? Um menor custo por pessoas clicando nos teus anúncios, comprando teus produtos, enfim, certo? Isso eu só tô falando de distribuição de conteúdo, tá? E aqui já começa a cabecinha começa a esquentar, tá? Quero que vocês, quem tiver com caderninho na mão, quem tiver com caneta, já pega esses feedbacks, esses detalhes. No começo da minha campanha, eu não comecei já anunciando para vender meu produto, meu infoproduto. Não, eu comecei distribuindo conteúdo. Por quê? Porque eu preciso de mais seguidores e preciso desse público chamado Video View. Tá? Sendo que, após isso, o que é que eu tenho? Um público, uma outra campanha diferente dessa distribuição de conteúdo de conversão. Sendo que essa conversão, qual é a diferença da distribuição de conteúdo para conversão? Distribuição de conteúdo, como já diz o nome, eu só estou distribuindo. É uma campanha, né, lá no gerenciador de anúncios que a gente faz, que tende a ser mais barata, porque você só está distribuindo, você não está pedindo para que aquela pessoa que vai assistir tome alguma atitude. Não, você só está pedindo assim, assiste, só isso. Já a campanha de conversão, ela é mais valiosa. Por quê? Porque ela busca que a pessoa tome uma atitude. Ou seja, comprar, né? Digamos aqui. Aqui a gente está usando comprar, mas pode ser outra coisa. Mas aqui a gente está falando comprar. Sendo que eu não vou anunciar uma campanha que é mais cara do que a distribuição de conteúdo para qualquer um. Eu vou anunciar para quem? Para quem pessoas, públicos parecidos com aqueles que eu paguei mais barato, lá em cima. Aqui. Na distribuição de conteúdo. E aí a gente entra em mais um conceito, tá? Entra mais um conceito, que é o público chamado de lookalike. É de inglês, para ficar chique, mas basicamente é público parecido. em português é parecido, tá? Então, mas a gente fala lookalike, né? Pra dar aquele tom de, nossa, lookalike. É o meu público de lookalike. É um público parecido. Enfim. Mas basicamente a gente pega público parecido com aquele que a gente distribui. Aquele público, por exemplo, de Video View. Fala assim, ei, Facebook, joga pra mim os meus anúncios da venda desse meu produto só para aquelas pessoas que são parecidas com aquelas que assistiram pelo menos 75% dos meus vídeos. Vocês estão vendo que tem um tom aí de meio que de lógica, tá? É uma certa lógica, certo? Tem a questão de lógica aí. Primeira coisa, vamos lá, vou recapitular aqui. Já tem gente ali achando complicado. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que foi que eu fiz? Distribuir conteúdo. Certo? Peguei os meus vídeos, anunciei. O que é o objetivo desses vídeos que eu anunciei? Ganhar seguidores. Óbvio, é um bônus. Mas principalmente pegar um público que a gente chama de Video View. Por que esse público? Porque, querendo ou não, o público que assiste os meus vídeos, em tese, eles são melhores do que aqueles que não assistem, obviamente. Concordam? As pessoas que assistem
75%, 50% dos meus vídeos são melhores do que aquelas que nem assistem, ou aquelas que assistiram 3 segundos. Concordam? Então, o que é que eu faço? Eu vou anunciar, eu só quero pessoas para mim, eu só quero pessoas perto de mim que são parecidas com essas que estão assistindo os meus vídeos. Pessoas que não têm interesse nos meus vídeos, pessoas que não têm interesse nisso que eu tô falando, não interessa para mim. Só interessa pessoas parecidas com essas que estão engajando comigo. Certo? O resultado disso, mais uma vez, é o público de lookalike. Público parecido. Um público parecido com aqueles do vídeo view. Sendo que da mesma forma que existe o vídeo view, existe o público vídeo view, existe outros públicos. Eu poderia falar aqui, sei lá, uns 100. Mas eu vou falar aqui só dos que eu acho mais importante. Lembrando que tudo é sempre um teste, tudo é sempre otimização, tudo isso sempre o tio André aí no suporte vai estar auxiliando vocês. Mas aqui eu já vou deixar uma pré-sugestão dos públicos que vocês vão utilizar após essa fase de distribuição de conteúdo, certo? Que públicos são esses? Público, o lookalike, que eu acabei de falar, expliquei para vocês o que é o lookalike, que é esse público parecido. Eu coloquei aqui um público de envolvimento de 7 dias. O que é o público de envolvimento de 7 dias, o lookalike? São pessoas parecidas que engajaram comigo nas minhas redes sociais nos últimos 7 dias. Então eu vou atrás dessas pessoas. Vou atrás também daquelas pessoas que assistiram os meus vídeos, como eu já mencionei. E tem uma outra aqui que eu vou deixar, logicamente, para pós-conversões, depois que vocês já estiverem vendendo, que é a chamada purchase. O que é a purchase? Basicamente, trazendo aqui para o português, são pessoas que compraram. Ponto. Entende que são pessoas que compraram. Se eu tenho 30 pessoas que compraram o meu produto, o que é que eu vou falar para o Facebook? Facebook, olha, seguinte, deixa eu te contar um negócio aqui. Tá vendo essas 30 pessoas que compraram o meu produto? O que é que eu quero que você faça agora? Quero que você vá atrás de mais pessoas parecidas a essas que compraram o meu produto. Então vai lá e arrasa. Vai atrás desse pessoal para mim. Pessoas que você achar que tem um padrão de compra parecido com as que compraram, eu quero que você vá atrás. E ele vai atrás. Certo? Então aqui eu coloquei algumas sugestões. Logicamente, isso tudo vai ser bem mais detalhado quando você estiver com suporte, quando você estiver assistindo talvez as aulas que vocês ganharam aí, um curso novinho em folha, só de anúncios. Quem é do Consultora Faixa Preta ganhou um curso totalmente de bônus só sobre anúncios para consultoras. Tá lá na plataforma de membros, lá no Clube Baby em Foco, né? Quem não estiver acessando, quem estiver perdido, não sei o quê, só ir lá falar com o suporte que ele ensina como é que você entra, ensina todos os bastidores. Mas vocês já ganharam, já está disponível, acho que já tem uns 10 dias, 7 dias, uma coisa assim. Mas vocês já ganharam, certo? Aqui a gente sempre tenta trazer o melhor dos melhores. Então vamos lá. Entendi meu funil de campanha. Entendi que existe a primeira fase, que é a distribuição. Entendi que existe a segunda fase, que é a conversão. Distribuir, convertir. Ponto. Quero que vocês entendam que existem essas duas etapas da nossa vida de campanhas. E aqui, mas tio Marco, e para aquelas pessoas que nunca ouviram falar comigo, como é que eu encontro elas? É isso que a gente chama de público frio. Quem é o público frio? Frio. É aquele que nunca ouviu falar de você, que nunca chegou nem perto de você. É um público frio, totalmente frio. Sendo que o que acontece? Mesmo sendo um público frio, você consegue direcionar, segmentar
esse público frio da forma que você quiser. Como assim? Por exemplo, se eu vendo. Deixa eu ver aqui. Se eu vendo roupa de academia, eu vou vender. Eu posso alcançar público frio. Por mais que a pessoa não me conheça, mas eu sei que uma pessoa que compra roupa de academia provavelmente é uma pessoa que frequenta academia. Obviamente, né? Então eu consigo pedir pro Facebook assim, Facebook, traga para mim pessoas que frequentam academia. Que eu quero que os meus anúncios cheguem para pessoas que frequentam academia. Então, eu jogo para lá. Ou você pode fazer essa lógica da mesma forma, certo? Para outros assuntos. Se eu gosto, sei lá, se eu tenho um iFood, se eu gosto de pedir comida fora, e eu sou, sei lá, o dono do McDonald's, eu vou chegar e falar, Facebook, joga para mim os meus anúncios do McDonald's para aquelas pessoas que compram no iFood. Eu posso fazer isso. Por mais que não tenha um público chamado pessoas que gostam de McDonald's, mas eu consigo jogar pro lógico. Como eu falei, por mais que não exista uma pessoa, um público chamado pessoas que precisam de roupas de academia, mas eu sei que existe um público que frequenta a academia que possivelmente quer comprar uma roupa de academia, pode comprar uma roupa de academia. Tá? Deu para entender só isso aqui bem rapidinho a lógica? Faz um legalzinho para mim aí se deu para entender essa lógica. Porque aí agora eu vou entrar no público frio de onde? Da maternidade. E vocês vão entender o que é o topo, o meio e o fundo de funil. Isso aqui é importante vocês saberem, certo? Então, como eu faria, como eu já fiz, mas aqui eu já vou supondo aqui, né, que eu sou você. Então, como é que a gente faria esse público frio detalhado para o nosso público de maternidade, o nosso público de maternidade, que pode comprar os nossos produtos? Importante, hein? Anotem, batam print desse negócio agora que é importante. Principalmente na hora de encher o saco do gestor, do suporte. Então vamos lá. Primeira coisa, entendam. Topo de funil. O que é o topo de funil? São mulheres de 22 a 35 anos que compram pela internet. Isso é o quê? Imagine realmente um funil, tá, gente? Assim, ó. Ó. Um funil. Tá? Então, no topo dele, eu tenho quem? Eu tenho mulheres de 22 a 35 anos que compram na internet. Então, se, por exemplo, na hora que você estiver junto com o tio Andrezinho lá no suporte, na hora que ele for colocar lá interesses, o André pode me corrigir se eu estiver errado, vai ter lá a opção compradores envolvidos ou compras na internet. Da mesma forma, tem como eu anunciar somente para quem? Mulher entre 22 e 35 anos. Isso é o meu topo de funil. Mas, Marco, o que é que tem no médio funil? O que é que tem ali no meio do funil? Tem o subpúblico, que não basta ser mulher entre 22 e 35 anos e que compra pela internet, ela também tem que ter interesse em maternidade ou bebê. Existem outros interesses também, tá? Eu tô colocando só os mais famosos aqui, mas existem outros. Dependendo do seu produto, dá para alinhar bem direitinho. Sendo que aí eu quero ser mais profundo. Eu quero ir lá no fim, aquele bem específico. Aquela que procura, que compra, que pesquisa, que sabe tudo sobre isso. Aí existe um outro público chamado, por exemplo, chá de bebê. Então, o chá de bebê, ele é um público, existe esse público, tá? Lá no Facebook, que eu acredito que seja um público que já diz o nome, né? Chá de bebê, que pesquisa coisas sobre utensílios, produtos pro bebê, enfim, tudo que envolve compra
o chá de bebê está envolvido ali, certo? Então, isso aqui caracteriza basicamente o meu público-alvo. Eu tenho mulheres de 22 a 35 anos que compram na internet, que têm interesse em maternidade e bebê e chá de bebê. Mas existem outros, tem, por exemplo, dependendo do seu produto, existem interesses, por exemplo, pais recentes. Pais que tiveram seu bebê recente, de 0 a 12 meses, ou de 12 meses a 24 meses, existe, tá? Não me pergunte como é que o Facebook sabe disso, mas existe. Então, o Facebook sabe quando tem um pai e uma mãe que teve o filho nos últimos 12 meses, certo? E aí, assim, existem outros interesses, como eu falei. Existe, aqui não é o foco, né? Mas, por exemplo, nas consultorias em amamentação, a gente usa muito, principalmente quem tem consultório, usa muito por geolocalização, né? Ou seja, geralmente a gente pega ali localizações próximos de maternidade, bairros mais com uma classe social maior. Então a gente joga anúncios para mulheres, mesma coisa. Do jeito que você tá lendo aqui, a diferença é que eu tiraria as compras da internet, o chá de bebê, deixaria a maternidade bebê e jogaria lá a geolocalização, né? Por exemplo, os bairros que eu atendo, enfim. Isso é para consultório, isso é para consultoria e amamentação domiciliar, home care, né? Isso aí já é um outro beabá. Enfim, até aqui, gente, deu para entender sobre público frio, deu para entender sobre os outros públicos aqui, o funil. Deu para entender? Eu sei que às vezes é uma coisa nova, né? Para quem às vezes tá chegando assim de paraquedas, mas já vai se habituando, porque isso, querendo ou não, é marketing. Certo? É marketing puro isso aqui. Então, digital, né? Isso é marketing digital puro. Então, vocês precisam ficar atenadas aqui, porque provavelmente, quando vocês estiverem ganhando dinheiro, tá? Quando vocês estiverem ganhando dinheiro, vocês não vão ser as responsáveis por, a não ser que vocês queiram, tá? Mas por subir campanhas, otimizar anúncios, essas coisas. Geralmente a gente contrata um profissional para isso, um gestor de tráfego para isso, certo? Que ele faz tudo por você. Mas por mais que a pessoa faça por você, você precisa entender. Você precisa entender o que está acontecendo. Certo? Você precisa entender o que está acontecendo à sua volta. Não é só fechar os olhos e ir sozinha lá achando que, né? Não, você tem que entender também o seu marketing. Beleza? Público frio. Agora, nós vamos falar sobre um outro assunto que engloba todos esses pilares que a gente estava trabalhando, que são as ferramentas que você vai precisar. Isso vai ser o que você precisa para colocar tudo no ar, digamos assim. É um negócio que você precisa para colocar coisa para rodar, certo? E aqui eu vou dar algumas dicas dos serviços que isso aqui é tudo se você quiser. Lembrando que todas essas ferramentas elas servem para quê? Otimizar tempo, encurtar o tempo e energia, mas com custo, obviamente, é uma balança, e aí você tem que analisar até onde o seu financeiro permite, barra o tanto de energia gasta, ver o que é mais de prioridade para você e o que não é. Isso tudo é um balanço para cada uma, tá? Mas aqui eu vou deixar minhas sugestões. Então vamos lá. Site. Quero levantar o meu site. O site onde vai ficar as informações desse meu infoproduto. Nós utilizamos o WordPress e o Elementor, tá? Ferramentas e o melhor de tudo, gratuitas. Exatamente. Hoje o WordPress e o Elementor são totalmente gratuitos. É um construtor de site. O WordPress, ele é um construtor de site,
é muito famoso, acho que é o maior construtor de sites do mundo, se eu não me engano, se chama WordPress. E o Elementor nada mais é do que um plugin. É como se fosse só um acessório do WordPress para facilitar a construção do site. O WordPress, ele às vezes ele é um pouco, como é que eu posso dizer, antiquado. Às vezes tem coisas que você poderia construir o seu site mais rápido, mas ele ainda requer que você faça muita coisa manual. O Elementor, ele é um acessório que a gente instala dentro desse WordPress para tudo fluir melhor, para construir o nosso site melhor, da melhor forma. Certo? E são gratuitos. Tá? Importante dizer, né? Gratuito. Existem os pagos? Existem. ClickPages, Lead Lovers, Builderall. Existem outras coisas que são pagas. Inclusive, que tem aquelas amostras grátis, né? Se eu não me engano, tem. Existem vários, tá, gente? Se você botar no Google construtor de site, vai dar uma ruma. Aqui eu só tô dizendo que é o que a gente utiliza e o que, caso você precise de ajuda, a gente vai conseguir te dar um suporte melhor, porque é o que a gente utiliza. E a gente utiliza gratuito. E é bom, tá? E é bom. Hospedagem. Aqui a gente, mais uma vez, vai indicar o que a gente utiliza, certo? Mas existem centenas por aí. A gente utiliza a HostGator. O que é hospedagem, gente? É onde você compra o teu domínio. É onde você compra o teu nome na internet. O www.fulanodigital.com é onde você tem que comprar. Você tem que comprar esse nome. Para quando a pessoa digitar www.fulanodigital.com, aparecer lá o teu produto. Eu posso colocar esse nome, o meu nome, se eu quiser. Por exemplo, sei lá, www.marcobueno.com. Ou eu posso colocar, se eu quiser, dependendo da minha estratégia, o nome do meu produto. Por exemplo, eu criei ali atrás o roteiro da maternidade 30 dias, não foi? Uma coisa assim. Eu poderia criar o www.roteiro30dias.com. É claro que existe um custo para cada nome que vocês, não é o nome, né? É para quantos sites você cria. Cada nome tem o seu preço, lógico. Você comprar 3 domínios, 4 domínios, tem um custo lá que você precisa entender. Mas não é caro também. E você só paga uma vez no ano e esquece. Só vai pagar um ano depois. Mas também tem aquelas opções de você pagar de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Aí depende do seu financeiro, da sua verba de guerra. Nós temos a parte da plataforma, que é onde você vai colocar o teu produto para vender. Mais uma vez, a gente utiliza a Hotmart como forma de pagamento. Existem outras? Existem. Só que hoje, atualmente, a Hotmart, para nós, é a melhor em termos de funcionalidade. É o que entrega mais coisas para a gente. Mais automações, mais tudo. Hoje a Hotmart é bem completa. Bem completa. Então eu sugiro que você hospede o seu produto lá. Tá? Inclusive, gente, aqui vai um detalhe bem bacana. Que vale a pena você. Se você estiver anotando. Eu quero que você daqui a pouco faça um balãozinho, que nem a gente fazia na faculdade, no colégio, aqueles balãozinho importante. Mas antes de eu falar, deixa eu falar aqui do e-mail também. E também nós temos aquelas automações de e-mail, certo? Que eu falei para vocês que, né, existe o ActiveCampaign, ClickSend, LeadLover. São ferramentas que a gente utiliza para ter esse disparo automático de e-mail. Abre o balãozinho aí de observações no cantinho aí, tá? Para você não esquecer algo que pode ser interessante para você. A Hotmart queria muito. Nossa, como eu queria ganhar uma comissão, um afiliado por toda vez que eu indico. A Hotmart, ela é uma plataforma, como eu falei, bem completa. Ela fornece para você site gratuito para você construir por ela. Se eu não me engano, até 5 páginas, ou são 3. Ela oferece, se eu não me engano, também uma quantidade mínima de e-mail marketing, só que limitado. Ele só vai servir para captura, não vai servir para disparo.
Isso é claro, para aquelas pessoas que eu falei, existe a possibilidade de fazer o manual, né? Manualmente. Aí você vai ter que estar pegando o nome da pessoa e enviando pro e-mail dela. Existe. Na ClickSend, que é da Hotmart, você faz isso gratuitamente. Você faz essa captura e depois você dispara pelo seu próprio e-mail. Tem essa opção para você que não queira gastar. Marco, é caro? Assim, depende do que você acha caro. Se eu não me engano, custa R$100 por mês que você paga. Então, é tanto que eu aconselho, depois eu vou botar aqui o mapa, só contratar alguma coisa depois que já tiver tudo pronto para rodar. Só falta dar o play. E aí sim você contrata alguma coisa. Mas antes disso, não contrate nada. Espere você terminar suas coisas, tá? Então, lembrando, Hotmart tem muita coisa gratuita lá que você pode utilizar, com suas limitações, mas existe a parte gratuita. Lembrando que esses 4 pilares aqui que eu estou falando, essas 4 escolhas, site, hospedagem, plataforma e e-mail, todas elas, a gente trabalha com elas. Hotmart, já trabalhou com Leadlover, com ClickSend, HostGator, WordPress, Element, tudo isso a gente já passeou, digamos assim, né? Então, assim, fica mais fácil da gente poder dar um suporte para vocês. Por isso, na hora de for fazer uma escolha, se quiser uma opinião, uma segunda opinião, você pode entrar em contato com o suporte do Consultora Faixa Preta e mandar, você aconselha, não aconselha, o preço tá barato, tá caro? Então, vale a pena você comentar um pouco antes, pra gente tomar essa decisão juntos. Certo? Dando continuidade aqui, eu queria só dar uma pequena curiosidade aqui para vocês. É o seguinte, sobre plataformas digitais. Naquela hora que eu falei sobre os públicos para onde você vai estar alcançando, uma coisa me chamou muita atenção recentemente, tá? Que foi o quê? A gente é acostumado, algumas pessoas são acostumadas a fazer anúncios para computador, notebook, celular, tablet, tudo da mesma forma. Sendo que você tem que entender o tipo de público que você trabalha. Por exemplo, o meu público, maternidade, entre 22 e 35 anos, que compra pela internet, que tem interesse em maternidade, eles estão mais aonde? No Instagram? Ou eles usam mais o quê? Celular, notebook, tablet? E aí vai uma curiosidade. Lembrando que, gente, a gente consegue segmentar da mesma forma, tá? Eu consigo jogar um anúncio só para celular. Mas vou fazer uma pequena abre aspas aqui de curiosidade. Eu vi muitas, por incrível que pareça, muitas mães, público materno, né? Vamos botar aqui mães, que compram ou assistem coisas ou usam pelo tablet. Por quê? Precisa. Quem é que mãe sabe responder isso? Por que é que utilizam tanto tablet? Quem for mãe, eu acho que vai ter uma noção do porquê. Muitas mães compram o tablet para entreter os filhos. Então, por conta dessa interação com os filhos do tablet, elas acabam utilizando também da mesma forma. Então, os anúncios chegam nela também. Isso aqui que eu falei, logicamente, é mínimo, tá? É mínimo, nem se compara com o uso do celular. Mas eu só quero que vocês abram a mente para possibilidades. Por exemplo, o meu público acessa Facebook pelo celular? Difícil, né? Eu acho que eles usam mais Instagram. Pelo o Facebook, talvez eles usem mais no notebook. Então, é só para vocês terem essa consciência de que isso você está encontrando o teu público ideal. Faz parte da nossa estratégia de segmentação entender quem é o nosso público. Você precisa entender. Então, esse exercício é muito importante. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá assistindo? O que é que ela tá consumindo? Onde é que ela tá? Então, isso é importante.
certo? E aqui, gente, eu vou aqui um passo a passo bem resumido, certo? Para você. E aqui eu coloquei, passo 1. Primeira coisa, desenvolver o infoproduto. Ideias, o que é que tem que ter nele, o que é que vai ser, quais são os bônus. Desenvolver o produto. Você vai desenvolver. Vai ser uma planilha, vai ser um e-book, vai ser um guia, vai ser um, sei lá. Você vai desenvolver ele. O que é que vai ter nele? Quando você desenvolve, você vai pensar, tá, quanto é que eu tenho disponível para investir? Ah, eu tenho R$100 por mês para investir? R$150 por mês? R$10 por dia? Você precisa fazer essa análise. Quanto eu tenho para investir? O passo 3, você vai trabalhar com as COPs e as ideias de criativo. O que são as copies? São os textos. O que tem que ter no teu site? Ah, é um curso, é um produto voltado para mães que precisam disso, que estão cansadas de perder tempo assim, assado, tarará, tarará, tarará. Então, escrever isso, colocar em prática, certo? E-mails e as ideias, né? Como é que eu posso chamar a atenção das ideias dos criativos? Anúncios estáticos, né? Que são imagens mesmo que chamem a atenção. Passo 4. Criar, produzir o primeiro lote de criativos. E para aquelas, aqui eu vou deixar até uma ressalva, hein? Para aquelas que criam seus posts no Canva, o tio Marco agora ele tem acesso ao Canva Edu, né? Que é aquele Canva ilimitado de instituições, onde você paga apenas uma taxa e você usa o Canva ilimitado por quanto tempo você quiser, como se fosse o Pro. Entendeu? Então é bacana para quem quer usar, começar a explorar novas coisas do Canva, fotos, né? Fotos e, enfim, elementos que antes eram bloqueados. Você agora consegue utilizar pagando apenas uma taxa de R$50 e você não precisa pagar mais nada. E você usa ele até. Então, quem tiver interesse, depois manda uma mensagem lá no WhatsApp para mim, ou pro suporte, ou alguma coisa, que com seu e-mail, que eu faço as tramitações. Depois disso, você vai escolher as possíveis plataformas que você vai contratar. Ah, vou hospedar na Hotmart, vou criar o meu site na ClickPages, na WordPress, vou utilizar a HostGator para comprar o meu nome, enfim. Você vai escolher e contratar essas possíveis plataformas. Após contratadas, você vai automatizar, vai colocar tudo nos seus devidos lugares e, por último, subir as campanhas. Cada passo desse, você conta com nossa ajuda para desenvolver. Para seguir cada passo. Desenvolver o infoproduto, o relatório financeiro, as copies, o e-mail, enfim. Tudo isso a gente te dá um apoio, te dá esse suporte para você implementar, certo? Subir campanhas, otimizar, a gente só quer que você faça. Porque se eu estou dizendo que com essa estratégia aqui, você consegue ter um faturamento muito bom por mês, é claro, depois de testes, mas na hora que acerta, aí, minha amiga, é só botar para rodar. Tá? Então você tem esse diferencial aí que você pode estar aplicando. Eu sei, não é do dia para noite que você coloca isso em prática, não é de uma semana para outra que vai estar tudo funcionando, mas o importante é que você entenda cada passo desse e fazer um checklist. Pronto, passo 1 completo, passo 2 completo, passo 3 completo, sem pressa. Só vai lá fazendo no teu tempo, vai fazendo, só não deixa parado. Tá? Não precisa correr, mas ir na direção certa, certo? Mesmo que você esteja mais devagar. Tudo bem, turminha? Então, gente, essa foi a nossa mentoria de hoje, tá? Essa foi a nossa super mentoria de hoje. Se você gostou dessa ideia, dessa estratégia, como eu falei, a gente pode desenvolver
um mini curso para vocês, só aplicando passo a passo de cada passo dessa estratégia. A gente pode, se for, se vocês aplicarem, se vocês gostarem dessa ideia, se vocês acharem interessante, se faz parte do empreendedorismo de vocês, aplicar isso, a gente pode desenvolver um mini curso gratuito para colocar lá dentro da plataforma, certo? Mas, para isso, eu preciso, logicamente, do retorno de vocês. Ah, Marco, eu gosto da ideia. Não, Marco, prefiro que você avance para outra. Essa estratégia é boa, essa estratégia é ruim. Então, toda vez que a gente vai desenvolver um produto para liberar para vocês, da mesma forma que o André liberou o curso de anúncios, é feedback. Então, Marco, eu acho que eu preciso... todo mundo aqui está precisando de um curso voltado para isso, para aquilo. Então a gente vai, busca, se atualiza, vê o que tem de melhor, aplica, valida e monta, certo? Essa aqui foi uma das nossas ideias de trabalhar com infoprodutos, porque a gente viu que é uma porta aberta para aquelas que estão começando nesse meio, né, no digital. Muitas precisam apenas daquela motivaçãozinha básica. Tem umas que nem precisam ganhar muito com isso, mas precisam de uma motivação, ver que tá dando certo. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de, assim, né, de barreira de entrada baixa para você implementar, certo? Belezinha? Então, gente, eu vou abrir agora para tira dúvidas, certo? Vou abrir agora para tira dúvidas, mas quem quiser, deixa eu ver um desafio aqui para vocês, para quem quiser. Então, deixa eu ver. Então, bater um print. Vocês batam um print. Vocês batam um print com a hashtag. Vou botar até aqui a hashtag. Então, vocês vão bater um print dessa aula e vocês vão postar no Instagram de vocês, tá? Curso novo, hashtag curso novo no Faixa Preta. E claro, vocês podem marcar a tia Yandara, podem me marcar o Consultora Faixa Preta. E aí eu tô vendo aqui, tem 30 pessoas aqui. Então, tirando o André, 30. Então eu vou colocar 15 pessoas. Se tiver 15 postagens no Stories, dessa forma que eu falei, com um print, com esse hashtag e marcando, a gente libera para vocês o curso, o nosso mini curso de venda de infoprodutos. E aí o que é que vai ter, logicamente, nesse curso é os modelos, né? Lembra que eu falei, os modelos. Então você pega a copy, já pronta uma base delas, ideias de criativo para você colocar em prática, os modelos de site para você já colocar, as campanhas, o passo a passo delas para você upar essas campanhas. Então, tudo esse beabá completo a gente vai disponibilizar para vocês, certo? Mas é claro, precisa ter aí um retorno, né, tio André? Precisa ter aí pelo menos um print aqui do Faixa Preta, para a gente poder ver se realmente tem todo mundo aqui querendo mesmo ou não. Lembrando que eu vou abrir para tirar dúvidas, certo? Vou dar exatamente 30 segundos para vocês fazerem tudo isso que eu pedi para vocês. E aí eu vou abrir aqui o microfone de vocês para tirar dúvidas. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, sejam dessa aula ou outra em específico, tudo bem? Então vamos lá, vou dar 30 segundos aqui.